Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos no nosso canal Frônesis. Nessa série que nós abordamos, né, a escrita acadêmica, né? Então, sobretudo aí a questão do método, as etapas da pesquisa, tá? Mas estamos também, né, privilegiando agora artigos, uma série, né, de vídeos, né, voltados, né, para os artigos ou trabalhos, de um modo geral, trabalhos acadêmicos que tem como foco, né, a questão da infância, o mundo da criança, o jogo, a brincadeira. E nesse artigo, narrativas e aprendizagens experienciais de crianças de uma escola de educação infantil rural, dos autores Patrícia Júlia Souza Coelho e o querido professor Eliseu Clementino de Souza, né? Esse artigo ele foi publicado na revista Ambiente e Educação em 2019, né? Então, uma coisa assim muito interessante, né, que os autores trazem, né, obviamente, além que eu já comentei em um vídeo aqui, além da importância, né, de uma boa fundamentação teórica, né, que situe, né, o modo como o pesquisador, né, ele vai encarar, né, os fenômenos, né, e também o campo, né, a inserção dele no campo, a relação dele com os participantes, com os sujeitos, com os participantes da pesquisa. Quer dizer, além dessa boa fundamentação, né, quer dizer, não é uma fundamentação uma espécie de uma retórica vazia, né, mas é uma fundamentação que situa o olhar do pesquisador em relação ao fenômeno. Então, além de uma boa fundamentação, de uma fundamentação consistente, né, o artigo tem uma outra coisa muito interessante que chama a atenção, né, naquilo que eu nomeio como hibridismo, né, que é a possibilidade de você articular dispositivos de produção de informação, né, comumente chamado de instrumentos. Então, no caso aqui, ou de abordagens, né? Então, no caso aqui, os pesquisadores, né, e nesse caso aqui, os pesquisadores vão trabalhar com as rodas de conversa, né, com desenhos infantis e com o que eles chamam de diálogos narrativos, né? Porque os pesquisadores, eles trabalham a partir de uma abordagem autobiográfica, né? Então, a partir de uma abordagem autobiográfica, eles estão trabalhando com esses três dispositivos, né? As rodas de conversa, as entrevistas e os diálogos narrativos. Então, o texto, né, tem como objetivo apresentar narrativas de crianças que vivem em localidades rurais com a intencionalidade de socializar os modos como vivem suas infâncias e aprendizagens experienciais construídas nos diferentes contextos educativos em que estão inseridas, especialmente a escola. Então, os autores eles seguem aqui numa discussão, né, sobre a pesquisa autobiográfica com crianças. Eu acho que isso é muito importante, né, porque eles vão fundamentar também a literatura no que diz respeito ao método, né, porque você tem uma espécie de fundamentação teórica e você tem também uma espécie de fundamentação teórico-metodológica, né? Então, do ponto de vista do método, né, o que se tem produzido, né, principalmente quando você trabalha com crianças, né, há toda uma especificidade. Então, os autores eles trazem, né, uma discussão aqui bastante interessante, que é isso, né, que tem a ver como entrar no campo com crianças, como trabalhar numa perspectiva narrativa com crianças, né, os dispositivos que podem ser utilizados. Então, como exemplo, né, eles colocam aqui: as narrativas das crianças nas pesquisas implicam deslocamentos, mudanças de atitude por parte dos adultos pesquisadores, né? Então, por exemplo, o pesquisador ele sair dessa posição adultocêntrica, né? De que o adulto sabe mais, de que ele é mais, de que ele é o adulto, né? Porque nessa perspectiva não há
não é possível uma narrativa, não é possível a apreensão da narrativa, não é possível um diálogo com as crianças. E aí eu acho que uma coisa muito interessante, né, nesse artigo, que os autores eles lançam mão, né, do recurso da utilização do boneco na roda de conversa. Uma roda de conversa de uma maneira lúdica, né, onde o boneco ele interage com as crianças, né, criando aí toda uma relação lúdica de perguntas, de respostas, de conversação, de fantasia, de imaginação. E também a produção dos desenhos infantis, né? Então a produção dos desenhos infantis, não no sentido que o pesquisador adulto ele vai interpretar por ele mesmo, né? Mas a produção do desenho como uma possibilidade de expressividade da criança e uma possibilidade também de fala da criança sobre aquele desenho, à medida que o desenho materializa, né, os afetos, expressões, representações, imagens. Bom, e aí os autores trazem, né, a título aí de resultados e mesmo de discussão, a importância do brincar, né, na narrativa dessas crianças, o quanto o brincar é uma dimensão temática, né, muito importante, né, e que deve ser levada em consideração, né, em contextos tal como os autores abordaram. Por fim, né, os autores eles trazem que pesquisar narrativas infantis, né, tendo em vista o que dizem as crianças sobre suas aprendizagens experienciais nos diferentes contextos educativos em que suas práticas se inserem, especialmente na escola rural, pressupõe reconhecer a importância da realidade sociocultural dessas crianças para refletir sobre o que é ser criança, sobre as diferentes infâncias e sobre as aprendizagens experienciais vivenciadas no cotidiano escolar rural. Então é um artigo assim super bacana, bem trabalhado e com boas ideias, né, boas experiências no que diz respeito aí ao método, a coerência na entrada do campo, na relação com as crianças, dos dispositivos utilizados.